Boa tarde a todas, a todos, a todes. É uma felicidade muito grande estar aqui hoje, mais um Diálogos Contemporâneos. A gente vem hoje com dois convidados bem especiais. Queria dizer que nós estamos aqui no Espaço da Palavra, que a gente reúne pessoas interessadas nesse tema, e o Rafael também, que é pesquisador, está fazendo uma monografia, também está aqui conosco. Estou dizendo isso porque a gente tem que começar a ocupar esse espaço, além desse espaço virtual, vocês que estão nos ouvindo e vendo agora. Então, sejam todos bem-vindos. O nosso Diálogos Contemporâneos de hoje, ele vai contar com a presença do professor João Alfredo Teles Melo, ele que é mestre em Direito pela UFC, é doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFC, professor de Direito Ambiental e de Direito Urbanístico. Ele também é advogado, é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Ceará, ele é ex-parlamentar, ex-consultor de políticas públicas pelo Greenpeace Brasil. O João, eu queria dizer que é uma pessoa pública, né, da nossa cidade, um ambientalista, um militante histórico. E é pesquisador, e é tão bacana quando essas coisas todas reúnem, né? Então, assim, a vocação do Diálogos é a pesquisa. Então, a gente está aqui com duas pessoas que realmente são pessoas da pesquisa. Professora Renata Neres, que é da nossa casa, professora aqui da FBUNE. A Renata é graduada em Direito, tem mestrado em Direito Constitucional pela Unifor. Ela que assume as disciplinas aqui na FBUNE de Direitos Humanos, de Direitos Fundamentais, também tem pesquisa na área de ambiental, de direito ambiental, e vem colaborar conosco hoje no Diálogos, fazendo essa interlocução com o João Alfredo, né? Então, sem mais delongas, porque a gente precisa, né, sorver todo esse maravilhoso conhecimento, eu queria passar a palavra ao professor João, para ele começar a sua exposição, e aí vocês já podem começar também a perguntar, deixar sua pergunta aqui no chat, que aí nós vamos lendo e passando depois aqui para os nossos convidados. É com você, João. Boa tarde. Vou chamar de amigas, porque são amigas aí há um bom tempo, né? A Lídia Valesca, a Renata Neres. Renata Neres, inclusive, agora é nossa vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB. É uma honra e uma alegria para mim, né? A professora Lídia, que coordena esses diálogos contemporâneos, né? O Rafael, que é o nosso único presente, né? Portanto, a gente tem que valorizar, né? E também saudar quem está assistindo em casa, né? Esse nosso evento, né? Na verdade, é interessante porque quando a gente começou a conversar sobre esse debate, né, que a Lídia falou, vamos conversar sobre a tese, né, que foi a tese que eu defendi em julho do ano passado, que é exatamente a tríplice dimensão da água como condição para a justiça hídrica. E coincidiu, né, que é uma boa coincidência, que amanhã, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água, né, que foi criado pela ONU, né, desde 1993, e, portanto, é um momento importante, né, de se refletir sobre essa questão. A Lídia falou há pouco dessa dupla dimensão, né, de pesquisador e de militante, né? Tem até um conceito que é investigação, né? Investigação, né? Que é uma ação investigativa ou investigação ativa, né? Ou seja, o pesquisador que não se coloca de fora, tá certo? Mas ele está imerso, ele tem lado, né? Ele não esconde, né? As suas proposições, as suas ideias, até porque todos nós a temos, né? Evidentemente que ao lado disso há que se ter o rigor, né? O rigor de qualquer pesquisa, né? Do ponto de vista da sua fundamentação e tudo mais. E essa nossa tese de doutorado, né, que foi orientada pelo professor Jeová Meirelles, que muitos conhecem, que é do Departamento de Geografia, também um pesquisador e um militante da causa ambiental, e co-orientado pelo professor Zé Carlos Araújo, também da UFC, mas ele mais ligado à questão dos recursos hídricos, ele se voltou teve como objeto um conflito, né, que ainda existe, está
vamos dizer, está latente hoje, né? Entre as grandes indústrias, que a gente chama de indústrias sedentas, né? Indústrias hidrointensivas, né? São indústrias que consomem uma quantidade muito grande de água, que se situa no complexo industrial do Pecém, tá certo? E as comunidades locais, né? Dentre os quais, nessas comunidades, está o povo Anassé, né? É uma etnia muito interessante, porque os estudos, né, inclusive feito pelo professor João Meirelles, por outros dois pesquisadores, né, o Brissac e o Schettino, né, que fizeram sobre aquela área, dão notícia de que a etnia Anassé, ela está presente naquela área, né, de São Gonçalo e de Caucaia desde o século XVII. 16, 17, na passagem do 16 para 17. Tanto é que o nome antigo de São Gonçalo do Amarante era Anassetauba, era a casa dos Anassé. E é interessante porque, como uma parte grande, né, e aí você da área da antropologia entende mais do que eu disso, né, mas eu fui buscar um pouquinho a Isabela Braz para conhecer um pouco dessa história, né, mas também outros pesquisadores. Como grande parte dos indígenas do Ceará e do Nordeste, essas etnias elas estavam, vamos dizer, que eu acho que isso é uma coisa interessante da gente debater, elas não se assumiam. Por quê? Porque houve um processo de perseguição. Não foi só a diretriz pombalina, né, que mandou acabar com a língua, mas uma coisa que o pessoal pensa que é um decreto, mas não é. Na verdade, foi uma comunicação, né, isso está no livro da Isabela, uma comunicação que o presidente da Assembleia Provincial fez para a Assembleia Legislativa Provincial, dizendo que não tinha mais índio, aldeados e bravios no Ceará, né? E lá, entre os Anassé, é interessante porque eles têm na sua história oral, um momento em que teria havido, com certeza houve, mas eles não sabem precisar, porque é história oral, um terrível massacre, né, onde os corpos foram jogados na Lagoa do Banana e foram tantas mortes que a própria Lagoa do Banana se tingiu de vermelho. Né? Esse episódio eu ouvi de uma liderança na Sé como se tivesse ocorrido no próprio Lagamar do Cauípe, que é onde tem um conflito que a gente está colocado. O fato é que, durante muito tempo, para eles sobreviverem, eles e elas sobreviverem, eles tiveram que negar a sua condição indígena. Né? Isso é muito comum, né? Diferentemente dos índios mais isolados da Amazônia, né? E tudo mais. Né? E aí, com a Constituição de 88, né? Que é uma Constituição que reconhece, né, os direitos tradicionais, né, históricos, ancestrais das populações indígenas, eles ressurgem, né, e vão buscando na sua própria história, né, as suas referências, né? E esse conflito, portanto, ele acontece nessa área, né, entre Caucaia e São Gonçalo, porque com o problema da falta de água, da grande seca que aconteceu entre 2012 e 2017, tá certo? Todas as fontes de água para as indústrias do Pecém, elas se comprometeram, né? Eu digo todas as fontes porque começou o primeiro açude a secar foi o açude Sítios Novos, em Caucaia, né? Secou completamente. Depois o governo construiu um ramal, né? Um canal vindo o famoso canal da integração, o eixão das águas, vindo do Castanhão, tá certo? Que também abastece Fortaleza e segue para o Pecém. Como o Castanhão também, em 2017, praticamente secou, eles então foram buscar água no Lagamar do Cauípe e nos aquíferos das dunas daquela região. E aconteceram dois acampamentos, um no final de 2017 e outro no ano de 2018. Acampamentos que tentaram impedir, né, o roubo da água. Né? É interessante porque a gente pode pensar, roubo da água é uma expressão pejorativa? Não. Algumas universidades que trabalham com essa questão da água, né, uma universidade de Wageningen, na Holanda,
eles trabalham com esse termo, roubo da água, porque é uma água que é tirada de alguns locais para servir aos grandes interesses, né? Eles até dizem assim, porque a gente diz, as águas correm para o mar, né? Até aquela música, né? Mas eles dizem, as águas correm para onde está o poder. E é um pouco o que aconteceu lá, porque essas indústrias sedentas, hidrointensivas, elas consomem uma quantidade exacerbada de água, tá? A siderúrgica, durante 10 anos, ela consumiu, tinha uma outorga concedida pelo Estado de 1.500 litros por segundo. Se a gente fizer a conta aqui do períodozinho do nosso debate, a gente vai ver o que é. 10 anos depois diminuiu para 1.000, mas mesmo assim é muito alto. E as indústrias termoelétricas, algo em torno entre 750 a 800 litros. Então, esse é o conflito, né? O conflito sobre o qual nós nos debruçamos na pesquisa, e, ao mesmo tempo, eu era também, como de fato ainda sou, um dos advogados do Zanacé contra o Estado do Ceará e contra as empresas por essa história do roubo da água, né? E aí, então, a gente trabalhou, tá certo? Pronto, eu boto até para o sumário aí, que aí no sumário, viu, Renata? Pode um pouco antes. Ixi, aí, Maria, ele tirou lá da frente, né? Aí tem uma imagem do indígena aí, bota uma imagem aqui do Roberto Anassé. Pode passar mais uma. Aí ele que está passando, né? Aí, né? Uma das reuniões que a gente teve lá na aldeia Anassé. A próxima aí, a gente fez o sumário, tá? Pode passar a próxima? Pronto. Puxa, aqui não passar na minha. São duas coisas para a gente acompanhar. Então, a partir daí, a tese que a gente foi discutir foi a concepção de que, assim, do ponto de vista ecológico, social e jurídico, a água tem uma tríplice dimensão, tá certo? É uma tridimensionalidade. Eu não quis usar a tridimensionalidade para não ficar o Miguel Reale, né? O Miguel Reale a gente aprende, né, a teoria tridimensional do direito. Aí eu botei tríplice dimensão para não ficar a tridimensionalidade, não é? E eu trabalhei então essa compreensão de que a água é a um só tempo direito humano, bem comum, e ela também é sujeito, ela é portadora de direitos, né? Então, então a gente fez essa apresentação que vocês estão vendo, né? Procuramos fazer essa introdução, né, que procura exatamente situar o nosso estado, né, no semiárido nordestino, né? Nós estamos numa região em que já existe, tá, algumas áreas em processo de desertificação, tá certo? Não é novidade isso, né? E que nós temos características, nós temos uma ecologia muito própria aqui no semiárido, né? As chuvas, elas são concentradas num período do ano, nós temos uma insolação muito elevada, né? E nós temos o famoso solo cristalino, rochoso. Então, a água, você tem poucas áreas onde a água, efetivamente, ela tem aquíferos, né? Um dos casos são as dunas, né? Outro caso é o aquífero Jandaíra, lá na Chapada do Apodi, e também todo o aquífero lá da Chapada do Araripe. Mas, no mais, tá certo? Tanto é que nós temos rios intermitentes, tá? Rios que correm só um período do ano. E para solucionar esse problema, né, desde ancestralmente, né, o antigo IFOX, Instituto Federal de Obras Contra Secas, né, e depois o DENOX, que foi o sucessor, foi a construção de açudes, depois a construção, né, de canais para garantir, né, o que os hidrólogos chamam de regularização da vazão da água, né? Ou seja, você bota um açude, bota uma torneira, que é uma válvula, tá certo? Acumula na época de chuva e abre a torneira na época seca, né? Que a gente chama de inverno e verão, que não corresponde, evidentemente, às estações do hemisfério sul, mas é porque a gente só tem essas duas estações, estamos aqui na linha do Equador. Então, o que a gente chama a atenção nessa pesquisa é exatamente isso, como é que um estado como o nosso, tá certo? Situado no semiárido nordestino, tá?
portanto, onde a água não é abundante, não é que também não exista, mas não é abundante, nós não estamos nem na Amazônia, tá certo? E nem no sul, onde você tem o Rio Paraná, né? E você, então, há vários governos, você atrai indústrias que são extremamente hidrointensivas, né? Ou seja, indústrias que, para funcionarem, elas precisam de uma quantidade absurda de água. Por quê? Porque, na verdade, são grandes chaleiras, vou usar essa expressão, tá certo? Grandes chaleiras, elas estão ali para gerar calor, para ter energia, ou para, né, fabricar placas, né, de aço, ou para gerar energia no gás da termoelétrica. Então, você precisa de uma quantidade imensa de água circulando para aquilo não explodir, né? Para ficar resfriando, né, o tempo todo essas caldeiras, né? E aí você tem uma contradição imensa, no meu entendimento, né? É como se você dissesse assim: eu vou criar cabra no Alasca, né? Ou como aconteceu uma época aqui no Ceará, em que o pessoal trouxe, tá certo, gado holandês, que sofreu muito com o calor aqui do Ceará, porque o gado holandês dá muito leite. Depois o pessoal mudou para o gado de origem indiana, que é o gado zebu. Mas essa é uma contradição, porque isso acabou causando o conflito. Esse conflito, ele existiu, tá certo, lá na região, mas ele foi no estado do Ceará todo, nessa seca, né? Teve uma parte do estado foi servido de carros-pipa, né? E teve locais que faltou água mesmo para beber, né? Um dos maiores conflitos, se eu não me engano, no ano de 2017, foi entre os comitês de bacia, o comitê de bacia que gerenciava justamente a água do Oroz e do Castanhão, disse: não, nós não vamos mandar mais água para Fortaleza. Teria causado uma crise imensa aqui. Mas a contradição existe, porque, na verdade, não é só Fortaleza, é Fortaleza, mas também são essas indústrias que estão no PECEM. Então, isso causou um conflito, houve essa luta, e a partir daí, então, a gente vai fazer esse debate, tá certo? Vamos passar um pouquinho aqui, né? Aí eu já falei aqui, né, da prioridade ao uso industrial, não é? E pronto. Então vamos aqui para o marco temporal. Renata, vê se tu acha marco temporal. Marco temporal, pronto. Nós trabalhamos com essa contextualização. A contextualização temporal e a contextualização espacial, né? Espaço-tempo, né? Começamos pelo tempo, tá certo? E a gente fez um corte, não é? Para trabalhar um momento que é um momento importante, que foi quando o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, lançou o seu 4º relatório no ano de 2007. Tá? Nós já estamos no 6º relatório, não é? Mas por que então eu estou falando do 4º relatório? Porque foi o que trouxe mais impacto. Teve tanto impacto porque, pela primeira vez, porque o que é o IPCC, né, para a gente compreender? É um painel intergovernamental, então são vários governos, ele está no âmbito das Nações Unidas, da ONU, não é? Tem cientistas do mundo todo, não é? E eles fazem revisão de trabalhos. O IPCC ele não produz trabalho, não é? Ele faz revisão. Então, tem alguém que está fazendo uma pesquisa sobre o derretimento, né, das geleiras no Polo Norte, né, no Ártico, outro na Antártica, outro está estudando a subida do nível do mar, um outro estuda os impactos no semiárido, os outros o impacto na Amazônia, o impacto sobre o regime de chuvas, o impacto na economia. Então, você tem uma série de pesquisas que são feitas, né, eles trabalham sempre com primeiro, um diagnóstico, né? Depois, então, eles trabalham também com medidas que podem ser propostas como medidas mitigadoras. Então, esse 4º relatório de 2007, ele disse com 90% de certeza que está havendo um aquecimento no sistema da Terra, né, no sistema planetário, não é? Esse aquecimento é antropogênico, ele não é um aquecimento natural, tá certo? Ele tem muito a ver com uma atividade que é a atividade,
né, da queima dos combustíveis fósseis, né? Isso pode ser também, né, pode ser pelo desmatamento. O Brasil, grande parte da contribuição dele para o aquecimento global é o desmatamento. Em outros países, são as termoelétricas, né? O transporte, né? Tudo isso, então, vai somando o que se chama a criação de gado, né? Tudo isso vai, porque você tem aqueles gases de efeito estufa. A estufa, pessoal, é uma coisa fantástica. É uma das condições que fazem com que esse pequeno ponto azul, como chamava Carl Sagan, seja o único local que a gente sabe que tem vida no universo, que a gente sabe, né? Tem vida no universo. São todas essas condições. Uma delas é você ter uma estufa, como se fosse um grande cobertor na atmosfera que retém parte vamos dizer, do calor do Sol e mantém uma temperatura estável, porque você vai para esses outros planetas, de dia é um calor absurdo, mais de 1000 graus, e de noite é um frio também insuportável. Então, isso mantém, tá certo, essa temperatura média da Terra aí, em torno de 15, 16 graus mais amor. Então, esse relatório teve muito impacto. Por que eu coloco esse relatório? Esse relatório, o IPCC ganhou o Prêmio Nobel da Paz nesse ano. O Al Gore Jr., que era vice-presidente ex-vice-presidente dos Estados Unidos, lançou um documentário que também teve muito impacto, né, chamado Uma Verdade Inconveniente, né? E esse relatório, tá certo, ele trouxe, né, esses dados alarmantes, né, que estão se confirmando, infelizmente, de 2007 para cá. Mas por que eu coloco, vou voltar aqui, esse relatório como marco temporal? É porque nenhum governante tem direito de desconhecer isso de 2007 para cá. Se você continua adotando medidas que, na verdade, vão levar, né, como mantém aqui no Estado, embora se esteja investindo em energias chamadas renováveis, mas se você mantém termoelétricas, né, e, por outro lado, se você, vamos dizer, continua atraindo indústrias hidrointensivas, tá certo? Você não está levando em conta alguns aspectos importantes do IPCC. O IPCC tem vamos dizer, um homólogo, né, aqui no Brasil, que é o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, é o PBMC, né, que é o que faz essas previsões. E o PBMC faz uma previsão até o final do século de que o Nordeste vai perder 50% das chuvas, o que pode, evidentemente, acelerar a desertificação, né? É claro que, nesse marco temporal, a gente faz uma discussão sobre a questão do antropoceno, que é um tema importantíssimo. Hoje em dia, é a época geológica que a gente vive, né, onde, vamos dizer, as atividades do ser humano, né, elas trazem um impacto global, né, tem o poder de interferir no equilíbrio da Terra, né? A própria questão do próprio capitalismo, né, um sistema produtor de mercadorias onde tudo é encarado como mercadoria, ou seja, e uma visão de um crescimento sem limites, né? Então, a gente trabalhou, estou resumindo aqui muito, para também não ficar muito nessa história, então a gente também fala da questão, né, da água, né, que é desertificação do Nordeste e tal. Bom, marco espacial, né? Aí, Renata. No marco espacial, a gente trabalha, primeiro, apresenta essa área onde está encravado o complexo industrial e portuário do PECEM, né? 60% dela no município de Caucaia e 40% no município de São Gonçalo. É mais em Caucaia do que em São Gonçalo, mas leva o nome do PECEM por causa do porto. Então, você tem um porto e você tem o que se chama um retroporto, né? Que é onde se situam todas essas indústrias. Quem vai daqui para Paracuru sabe exatamente o que eu estou falando, né? Que vê as indústrias de um lado e de outro ali daquela estrada, né? E vê também o canal da água que passa por lá, vê toda a infraestrutura, toda essa infraestrutura para essa atração das indústrias foi bancada pelo Estado, ou seja, foi bancada por nós, tá certo? Para essa atração. E aí, a contradição, voltando ainda à história da contradição, que eu me esqueci na hora de falar, é que, na verdade, tá certo, o próprio governo, ele assina, vocês sabem isso, que é um protocolo de intenção, que é exatamente para trazer a indústria. E nesse protocolo de intenção, além de diminuir os impostos,
garantir energia, garantir a infraestrutura de estradas, de ferrovias, tem também a segurança hídrica. Então, segurança hídrica é uma coisa importante de ser tratada, porque, a gente vai ver isso um pouco lá na frente, tem a segurança hídrica para as indústrias, nunca faltou água para elas, mas não tem a segurança da indústria para todos os cearenses. Teve muitos conflitos, né? Então, na verdade, quando a gente discute esse marco espacial, a gente, em última análise, a gente está debatendo, né, um conflito relativo a usos que são bem diferenciados. Né? Você tem o uso comunitário, né, doméstico, o lagamar para pesca, a água para consumo humano, para agricultura, para rituais, etc. E você tem a água que é um insumo, tá certo, para essas grandes indústrias, né? E isso levou, né, o que eu estou falando aqui, vocês estão assistindo aí em casa, infelizmente o Rafael não está vendo, é um processo de desterritorialização das comunidades habitadas tradicionais, né, por pequenos poceiros, agricultores familiares, muitos dos quais indígenas Anassé. Tu está acompanhando no celular, né? Ah, então beleza. Então, esse conceito território é um conceito muito importante, né? Porque o território, na verdade, ele não é só aquilo que está referente a um espaço geográfico, não. O território ele implica as relações, né, que as populações humanas têm naquela área. Né? Então, o território ele é um conceito geográfico muito importante, porque ele delimita como se dão esses usos, né? Como aquelas comunidades humanas se relacionam com o seu ambiente natural. Então, quando você tem um conflito desse, você desagregou tudo aí, né? Você tem uma mudança grande, né? Vamos passar aqui, né? Então, aí eu vou passando aqui no percurso metodológico, né? Bom, aí a gente trabalha com algumas disciplinas que são caracteristicamente interdisciplinares, né? A ecologia política, e dentro da ecologia política, a ecologia política da água, né? Por que ecologia? Porque, assim, se a gente vai pensar em ecologia, a ecologia ela está muito vinculada à questão natural, né? Então, a ecologia estuda o comportamento, né, das espécies nos seus hábitats, na sua relação com o ambiente natural, né? Então, isso tudo. Esse termo, ecologia política, ele já é um encontro entre as ciências naturais e as ciências sociais. Né? Porque aí vem toda uma discussão, né, epistemológica importante, né, que foi o momento em que se fez essa separação, né? Ciências naturais, ciências sociais, né, sujeito e objeto, né, que isso tudo, tá certo, tem que se quebrar, porque, na verdade, não há como você pensar de forma separada as coisas. Aqui é ciências sociais, aqui é ecologia, está entendendo? Não há encontro, pelo contrário, né? Então, num caso como esse, a gente vê exatamente. Então, o próprio, um dos maiores teóricos da área da ecologia política é um catalão, né, de Barcelona, chamado Joan Martínez Alier. Ele tem um livro fantástico, que eu recomendo demais, chamado O Ecologismo dos Pobres. Né? Ele coloca muito as bases da ecologia política. Então, a ecologia política, ele diz, é a relação entre a distribuição do poder e o uso que os humanos fazem do ambiente natural. Né? Ele chega a dizer que a ecologia política ela tem, né, ela estuda esse processo, tá certo, das populações humanas no seu ambiente natural, levando inclusive a discussão sobre a questão do poder, ó, tanto no acesso aos recursos chamados recursos naturais, tá certo, como também ligados ao descarte, né, aos resíduos sólidos. Me digam quando for hora de parar, pessoal. Pelo amor de Deus, aqui, senão eu não quero ser igual o professor Cid Carvalho, não, e começar a parar aqui e não falar mais. E olha que eu gosto muito dele, tenho muito respeito. Né? Um tema, outra discussão importante é um tema de Marx, né, que é o tema de metabolismo social, que é exatamente, tá certo, essa relação, né, que
as sociedades humanas têm com o seu ambiente. Metabolismo, né? Nós estamos comendo a natureza, né? Entendeu? Então, assim, esse metabolismo pode ser mais acelerado, pode ser menos acelerado. O metabolismo social de comunidades indígenas é um metabolismo baixo, né? O metabolismo social de áreas industriais é um absurdo, né? Então, esse tema, então, é um tema importante. Também aqui a gente trabalha essa questão da interdisciplinaridade, né? E aí a gente se serve muito também do Boaventura de Souza Santos, a questão das epistemologias do Sul, a sociologia das ausências, a sociologia das emergências, né? Para compreender, tá certo, como é que essas comunidades, né? Elas rompem, tá certo, ou irrompem, né? Porque elas são invisibilizadas. Quando o governo faz um projeto como esse, ele olha como se ali fosse um papel em branco, né? Não tivesse nem natureza nem gente. E aí faz todos os projetos, está entendendo? Depois eles vão resolver. Ah, tem gente aqui, então vamos tirar. Né? Aí tem árvore aqui, então vamos desmatar. Aí tem rio aqui, então vamos drenar, entendeu? Mas eles não se adequam nem à natureza, nem à história, nem à cultura, né, dessas pessoas. Então, quer dizer, há relações, né, extremamente, né, assimétricas, né, e que levam a um tema importante, que é o tema da injustiça ou da justiça ambiental, né, que alguns preferem chamar de justiça socioambiental. Vamos mais rápido aqui. No referencial teórico, nós trabalhamos com 3 conceitos, ou 4, na verdade, justiça ambiental e justiça ecológica andam juntos, né? Porque é um referencial teórico que vai nos ajudar a compor a tese da tridimensionalidade da natureza da água, né? O direito humano fundamental socioambiental, né? Aí a tese faz uma discussão sobre os direitos humanos, né? A Renata conhece bem, né, esse debate, né? Direitos humanos, direitos fundamentais, né? A visão justnaturalista, né? A crítica marxista, né? Os direitos que são históricos, né? Até chegar a essa compreensão, né? Que 2 grandes teóricos do direito, você também deve conhecer, o Ingo Sarlet e o Tiago Festenseifer, né? Da compreensão de um direito de natureza socioambiental. Ou seja, são direitos que estão ligados, né, como se fosse um encontro dos direitos humanos e dos direitos ambientais. Tá? Então, entre esses direitos socioambientais, está o direito à saúde, está o direito ao meio ambiente, né? O meio ambiente equilibrado é condição para uma boa qualidade de vida, e está, ainda que de forma implícita, o direito à água, como a gente vai ver lá na frente. Aí tem o tema da justiça ambiental e da justiça ecológica. O da justiça ambiental é uma discussão muito importante, né? Você decorre até dela um tema que algumas pessoas que não conhecem até estranham, racismo ambiental. Né? É exatamente quando essas comunidades são invisibilizadas, tá certo? Elas são desumanizadas mesmo, tá entendendo? E elas sofrem a maior carga, tá certo, de prejuízo por conta desses projetos, né? Então, por outro lado, a justiça ambiental seria a compreensão, tá certo, de que ninguém, por conta de sua cor, de sua classe social, de sua orientação sexual, de qualquer condição, tá certo, teria que arcar de forma diferenciada, né? Vou dar um exemplo bem curto aqui de uma época que alguns talvez devam lembrar, que era a questão da instalação de um estaleiro lá na Praia do Titanzinho, no Serviluz, né? Que todos, né, toda a burguesia local era a favor, e o pessoal dizia assim, por que não bota na Praia do Ideal? Aí as pessoas tomavam um susto, né? Porque na Praia do Ideal era inadmissível, mas lá onde moram os pobres era vamos dizer, era o caminho certo. Então, o tema da justiça ambiental pela sua natureza, ela é também, por isso tudo se relaciona, né, direitos humanos e direitos da natureza. E a justiça ecológica já vai decorrer de um tema extremamente novo do direito, novo por
claro, novo se a gente pensar a história do direito lá nos romanos, né, que é a visão de que a natureza é portadora de direitos, né? Nós temos hoje isso muito claramente em constituições, como a Constituição do Equador, e infraconstitucionalmente, como a Bolívia, temos decisões judiciais, né? Então, é um tema da compreensão de que a natureza ela tem um valor em si, ela não tem um valor só com relação se ela tem um proveito para o ser humano, né? E a compreensão de bens comuns, né? São bens comuns, né? Que não são bens apropriáveis, né? Que também tem uma origem institucional no direito romano, no res communis, mas também é muito comum nas comunidades tradicionais, né? Não há cercamento, né? Inclusive, essa história de cercamento é importante, que é quando, né, o capitalismo, né, primitivo começa a acontecer na Inglaterra, né, nos estudos, é exatamente o cercamento para a criação de animais, mas até lá tudo era comum, né? Bom, vamos aqui, né? Diga aí, 5, 10 minutos, 10 minutinhos, né? Bom, então vem o estudo de caso, né? Que aí a gente vai chegando aqui ao fim, né? Já para a parte de conclusão, a grande seca de 2012 a 2017, que foi uma das maiores secas. Essa seca, se dá notícia dela, de uma seca do tamanho como essa, que foram 5 anos, a última, lá pelo século XVIII, para a gente ter uma ideia do tamanho. Comparavelmente, a de 1915 também, né? Eles falam até antes disso, em 1700 também já falam disso e tal. Tem também a grande seca, né, que levou até a Raquel de Queiroz a escrever o 15, né, que foi a seca de 1915. Então, foi uma das maiores secas, mesmo aqui no Ceará, no Nordeste, no Ceará especificamente, porque o Ceará tem 90%, né, está dentro do semiárido, né, então acaba sofrendo mais. Não temos agreste, não temos zona da mata, né, então a gente vive isso. Nesse estudo de caso, a gente trabalha muito a ideia, a gente trabalhou muito com a resistência indígena e das populações nativas, tá? E aí tem um protagonismo, volto a dizer, muito forte do Zanacé. Uma das primeiras reuniões que eu fui lá, às margens do Lagamar do Cauíbe, quando esse projeto estava sendo pensado, foi liderado por um jovem chamado Paulo França, né? E esse Paulo França, ele se autodeclarou indígena no processo da luta. Tão interessante, ele se aproximou muito do cacique Roberto, que, por sua vez, era filho do cacique Antônio. O cacique Antônio, que era o grande cacique Anacé, foi quem teve a compreensão do primeiro acampamento, que foi o acampamento no Lagamar do Cauípe, em cima dos canos. O governo do Estado chamou o batalhão de choque, tá entendendo? Nós tivemos... A luta judicial já estava acontecendo naquele momento. Nós conseguimos que a juíza de Caucaia compreendesse ali que ali, tá certo, estava havendo uma série de violações ao direito, né, ao direito ambiental, ao direito dessas comunidades, né? E esse acampamento durou menos de 2 meses. Mas ele acabou derivando um outro acampamento, esse com muito mais tempo, que foi o acampamento na comunidade da Parada, no município de São Gonçalo. A comunidade da Parada, para quem conhece aquela região, ela fica, quando você sai da estrada estadual e vai para Taíba, Pecém ou Silpé, é lá uma rotatória. E os canos da água que ia ser retirado do aquífero das dunas, porque o perigo dessas águas salinizarem é muito grande, porque grande parte daquela população, isso é outro dado interessante, grande parte daquela população tem cacimbas, tem poços artesianos, não são poços profundos, porque a água lá é muito rasa, e gostam muito da água. É uma afeição muito grande, né? Eu ouvi num dos entrevistas que eu digo, uma delas diz assim, não, eu fui morar na primavera, mas a água era tão ruim que eu voltei para morar aqui, né? E as 3 irmãs lá diziam que quando elas vieram estudar aqui em Fortaleza, que vinham passar a semana, traziam uns galões de água de lá, né, para cá. Então, o medo, tanto o medo de perder a água, né, de ela se esgotar, como de ela se salinizar, tá certo? Motivou um acampamento de 5 meses,
que foi uma coisa riquíssima, né, nessa luta, né, que eram pessoas aí da comunidade, entendeu? Locais, né, incentivadas, apoiadas por um padre, o padre Antônio. Interessante que são dois Antônios, um Antônio cacique, lá do Zanacé, em Caucaia, lá no Lagamar do Cauí, e o Antônio padre, que era o padre da paróquia de São Gonçalo, que foi até tirado de lá e foi ameaçado. Então, foi um acampamento muito interessante. Na tese, eu falo um pouco disso. E essa luta também desbordou para o campo do judiciário, né? Onde nós entramos, então, com uma ação na justiça. Foram 4 ações. Uma ação nossa, né, pela Associação dos Troncos Velhos, né, que eram os mais antigos lá do Zanacé, em Caucaia. Uma ação do Ministério Público Estadual em São Gonçalo. Uma ação da Defensoria Pública da União na Justiça Federal e uma ação do Ministério Público Federal na Justiça Federal. Então, é uma luta que ainda não se encerrou, mas, infelizmente, você consegue, a gente sabe que funciona assim, você consegue eliminar em primeiro grau e vai para o segundo grau de jurisdição. Geralmente, os tribunais caçam, né, essas liminares, né? Então, nós conseguimos alguma coisa nisso. Bom, e aí, então, a gente vem então, para a discussão da tese, né? Que parte dessa compreensão ecológica, social e jurídica, portanto, interdisciplinar, tá certo? Na verdade, o jurídico vem mesmo ao final, não é? A gente trabalha com... Porque a água tem várias dimensões, né? Na formulação da nova cultura da água na Europa, na Espanha, principalmente, que eles trabalham muito esse tema. Eles colocam água se manifesta com água-vida, água-cidadania, água-economia e água perdulária. Aqui é o consumo perdulário, é criminoso aqui, né? Água-vida, a água para a sobrevivência das pessoas e dos animais, né? Que aqui tá muito forte, né? A água-cidadania, ela está muito ligada ao abastecimento de água de equipamentos comunitários, de saúde, de educação e tudo mais. A água-economia é exatamente esse conflito de água-vida e água-economia que a gente viu lá no PECEM, ela está muito vinculada a insumo, a mercadoria, tá certo? E água perdulária como água criminosa. Então, a gente, há um direito humano fundamental à água, né? Isso está em vários documentos da ONU, e nós temos uma proposta de emenda constitucional que passou pelo Senado, mas está engavetada na Câmara. Nós vimos uma situação tão estranha, que antigamente diziam o Senado é mais conservador do que a Câmara, né? Porque o Senado eram os ex-governadores e tal, mas nós vimos uma situação tão estranha que o Senado é melhor do que a Câmara. A Câmara é que é o horror hoje, do ponto de vista social, cultural, ambiental, democrático e tudo mais, né? Então, mas a gente trabalha o direito humano fundamental à água, porque está explícito mesmo nos documentos que o Brasil é parte, a gente vai encontrar em várias leis, tá certo? Claro que a gente defende que seja inscrito na Constituição. A água como bem comum, né? Bem de uso comum de todos, porque ela é elemento da natureza e, portanto, ela é inapropriável, né? Porque é essencial à vida, né? Tudo que é essencial à vida não pode ser mercadoria, né? E esse tema novíssimo, né? Que a gente já encontra, o direito ecológico da água. E aí tem decisões novas, recentes, interessantíssimas, né? E que estão muito vinculadas a essas populações tradicionais, né? O povo maori, na Nova Zelândia, conseguiu que o principal rio deles fosse reconhecido, primeiro na justiça, depois pelo parlamento, como sujeito de direitos, né? E aqui na Colômbia, o Tribunal Constitucional, tá certo? Reconheceu ao rio, o rio Atrato, também essa condição. É como se os rios tivessem direitos humanos, iguais a nós, humanos. É um tema, vamos dizer, um tema muito novo e recentemente, agora em Santa Catarina, em Florianópolis, várias entidades entraram com ação, o caso da Lagoa da Conceição, a gente debateu, inclusive, lá na OAB, tá certo? Também para que seja reconhecido os direitos, né, à sobrevivência, né, à subsistência, né, a todos os ecossistemas
né, que são vinculados à questão da água. Para fechar, né? Então, a gente coloca aqui que não tem como você discutir essa questão da água se você não discutir a política e o próprio sentido de desenvolvimento, né? Porque, na verdade, é o que está subjacente a tudo isso, tá certo? Você não vai discutir a água desvinculada disso, né? A crítica que a gente faz à inexistência de um plano estadual de mudanças climáticas, olha, nós estamos em 2022, em 2007 foi, né, esse corte, né, que eu coloquei. O debate da modificação da legislação de recursos hídricos, né? O questionamento da constitucionalidade desses benefícios tarifários, né? A água não concepção sistêmica, a água como bem público comum. E aí a gente trabalha, duas, eu fiquei passando aqui, conclusão, resultado, sábado também, né? A gente trabalha com essa compreensão. Se a gente compreende que há um direito humano fundamental à água, tem que ter um piso mínimo existencial. O que quer dizer isso? Quer dizer, como existe, inclusive, em alguns países do mundo, na África do Sul, está na Constituição, tá certo? É que todos têm direito a um mínimo de água, tá certo, para o seu consumo doméstico, gratuito. Gratuito. Então, você tem um piso mínimo e, evidentemente, você dali vai escalonando. Aqui a gente tem a ideia de tarifa social, né, mas não tem esse piso mínimo gratuito, né? E uma outra compreensão do direito ecológico da água, né, que a gente não tem ainda na legislação brasileira, mas que já começa a se apontar na jurisprudência, tá certo? Alguma coisa nesse sentido, né? Na lei, no debate sobre a questão da lei da vaquejada aqui do estado do Ceará, o ministro Lewandowski falou isso. Nós temos que pensar a dignidade além da pessoa humana. A gente tem que pensar na dignidade, né, da natureza. Então, é isso, pessoal, um pouquinho rápido aqui, é muito mais coisa, tem muito mais história, mas fico aí à disposição de vocês. Vai ouvir agora a professora Renata, que vai... A gente vai ouvir agora a professora Renata, que vai fazer algumas interlocuções, e a gente também, eu quero ouvir aqui no chat também as perguntas de vocês, o pessoal que está aqui também acompanhando no Espaço da Palavra. Então, vamos ouvir a Renata, né, com essa possibilidade de a gente dialogar com tanta coisa bacana, né? É com você, querida. Então, muito obrigada, Lídia, pelo convite para participar desta mesa com o queridíssimo João Alfredo, né, que é uma pessoa que eu admiro demais, nosso presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Ceará. Né? É uma pessoa que é uma referência para nós, né, que atuamos na defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, por onde a gente passa, né, o Renato falava, né, dia desses, num comentário, as pessoas sempre lembram do João Alfredo, né? E não apenas como um militante, como um político, que ele foi e é, continua sendo, mas também como um pesquisador, um professor, né, que leva a pesquisa a sério, e aqui, né, recentemente defendeu sua tese de doutorado. Eu estava, né, a apresentação foi virtual, eu acompanhei, foi uma apresentação, né, para quem não acompanhou, muito prestigiada, né, dezenas e dezenas de pessoas, e a gente sempre, né, gosta de beber na fonte, né, do saber, que está aqui presente com a gente hoje, que é o João Alfredo. Então, um prazer, João, estar aqui com você dialogando sobre esse tema, né, que foi o objeto da sua tese de doutorado. Então, cumprimento também os colegas que estão aqui presentes, temos 2 colegas, o Rafael, né, e o Cleilson, é? Cleilton? Olha aí, muito bem. E os colegas que estão em casa também acompanhando, alunos, professores, pesquisadores. Então, sem dúvida, o tema de proteção da água como um direito fundamental, né, é essencial para a manutenção da nossa própria existência. Né? Então, a tese do João foi muito feliz quando abordou essa questão, né, nesse seu tríplice aspecto, né, saindo da concepção, né, da teoria tridimensional que você colocou, não é, João? Mas nessa concepção tríplice, né, esse arquétipo, essa estrutura, né, tripartite, foi muito importante, muito interessante essa análise que você fez.
Bom, para dialogar com tudo que você colocou, que foi muita coisa, né? Eu estava aqui pensando, em primeiro lugar, né, você colocou durante a sua exposição e no final, sobre a água como um bem inapropriável, né? Como um bem comum e, consequentemente, inapropriável. Mas, na contramão disso, que a gente vem colocando e que a gente defende, não é? Como um pensamento quase óbvio, né? Vem um movimento de privatização das águas muito forte. E aí a gente destaca, especialmente aqui no Brasil. Especialmente aqui no Brasil, porque quando a gente vai para outros países, por exemplo, na Europa, né, lá na Itália, né, por onde eu estive em 2018, muitas vezes a gente vê, não é, João, fontes de água, você viu também lá na Espanha, não é? Fontes de água nas ruas. Então, às vezes, no meio da rua, tem uma torneirinha, não é, que as pessoas enchem garrafinhas, né, enchem garrafas PET para levar para casa. Né? Isso acontece em muitas cidades, por exemplo, né, na Itália e em outros países da Europa continental também. Né? Então, a concepção que vem de fora, não é? Por exemplo, dos países da Europa continental, não significando dizer que eles estão certos em tudo, né? Mas nesse aspecto de defender, né, a água como um bem comum inapropriável, eles talvez estejam um pouco mais adiante do que nós. E aí eu vejo nisso também, João, nesse movimento que nós temos no Brasil e em outros países, né, do Cone Sul, de privatização das águas, uma espécie de racismo ambiental. Porque se existe privatização das águas, na verdade, quem é que vai ficar sem acesso à água? É quem não tem, né, condições econômicas, financeiras, né, para poder acessar esse bem que é essencial. Né? Então, a gente poderia colocar dessa forma, né, depois dialogando aí com vocês. Você vê também esse movimento de privatização das águas como uma espécie de racismo ambiental. Né? Falar de água também, hoje, nos lembra o que aconteceu ontem em Petrópolis também, né? Que é um pouco diferente dessa questão que você coloca, ligando a questão da água com as indústrias, né, que são sedentas desse bem que para nós é tão escasso, mas talvez uma relação também entre o meio ambiente e a sociedade naquela região do país. Não é? Então, como é que o ambiente está sendo tratado, como é que ele está sendo ocupado? Né? Será que essas tragédias, né, de águas que já geraram tantas mortes, em nível de centenas de mortes já, né, o que aconteceu há um mês e o que aconteceu ontem e se prolonga até hoje? Né? Será que essas catástrofes ambientais e sociais, né, elas seriam evitadas se a gente tivesse um melhor relacionamento, né, a gente compreendesse melhor a dinâmica da natureza? Onde é que a gente pode ou não pode ocupar, onde é que a gente deve ou não deve ocupar, não é? E como é que a gente cuida também dos topos das montanhas? E a gente dialoga um pouco com a legislação das florestas, né? O novo Código Florestal. Então, como é que a gente cuida, né, das montanhas, das árvores, de toda a flora, né, que poderia servir, né, por exemplo, no momento de enxurrada, né, para segurar um pouco essa chuva que desce com tanta força, né, pelos morros de Petrópolis. Né? Então, colocar um pouco para dialogar contigo sobre essa questão, né, das águas lá em Petrópolis. E, por fim, não é, eu não podia deixar de comentar a questão da ação que foi proposta lá em Santa Catarina, né, que foi uma ação civil pública estrutural, né, para quem depois não conhece esse conceito, né, da ação civil pública estrutural, talvez fosse bom, né, pesquisar um pouco, né, que não é uma ação civil pública comum, mas ela dialoga com diversos agentes que atuam, né, na defesa daquele meio ambiente, especificamente, Ministério Público Estadual, Federal, governos, né, entidades as mais variadas, todas são envolvidas para pensar uma forma de melhor cuidar, né, daquele bem que, no caso específico dessa ação de Santa Catarina, foi a Lagoa da Conceição. Isso é muito importante, né, João? Porque, talvez pela primeira vez, de uma forma muito enfática e objetiva, estejamos tratando dessa questão do reconhecimento de um bem ambiental como sujeito de direitos, o que para nós é muito revolucionário, né? Porque a gente tradicionalmente vem tratando a natureza como objeto e não como sujeito de direitos, não é isso? Então, às vezes, até mentes progressistas, né, que estão entre nós têm dificuldade de aceitar essa tese. Então, como pensar, não é, uma lagoa, um rio ou um outro bem como um sujeito e titular de direitos humanos e fundamentais, não é? Então, essa ação civil pública, ela veio, não é, para colocar em pauta um pensamento que talvez hoje ainda seja minoritário, mas ele está ganhando espaço e ganhando força cada vez mais, né?
E acredito que a tendência seja que a gente um dia possa, até no âmbito da própria Constituição Federal, reconhecer, não é, a natureza como sujeito de direitos, né, de forma explícita, o que hoje nós não temos. Né? No texto da Constituição, da Constituição Federal de 88, a gente não tem um reconhecimento explícito, expresso nesse sentido, mas também não há uma vedação. Não é isso? Então, existe um espaço para que a gente possa construir essa tese, nesse pensamento, que vai reconhecer no futuro, como já existe em algumas constituições, né, da América Latina, a natureza como sujeito de direitos. Né? Muito bem. Então, João, eu faria essas breves colocações, né? E aí, então, eu repasso a palavra para que a gente possa te ouvir novamente. Antes do Obrigada. João, eu queria saber se o Rafael tinha alguma pergunta para fazer. Tinha, Rafael? Você quer vir aqui para frente? Que eu também tenho uma colaboração nessa mesma direção da Renata, que acho que pode também juntar. Mas vamos ouvir aqui o Rafael. Boa tarde a todos. Professor, eu gostaria de saber, o senhor falou sobre o capitalismo, né? Está cada vez mais forte a mercantilização da água. Como a gente, como sociedade civil organizada, a gente pode reverter isso? Como a gente pode combater? Porque, como o senhor mesmo falou, a água não é uma mercadoria, ela não tem valor. Né? Então, eu queria saber como a gente pode cobrar do poder público, enquanto sociedade civil, mecanismos para reverter isso. Que a água não seja feita de interesse aos donos do poder, né? Obrigada, Rafael. Você quer também? Não? Quando você falava, João, eu fiquei pensando muito nessa perspectiva de uma mudança de paradigma, né? Acho que a Renata até colocou isso. Assim, a gente está também dentro de uma virada, né? Uma virada de chave, que eu acho, assim, para a própria humanidade, de pensar algumas coisas. E a gente é nessa virada de chave que a gente tem um conflito entre aquilo que é uma dimensão, que é uma noção, né? Ecológica, quer dizer, se você tem essa dimensão integrativa do homem com tudo que existe, com todo o ambiente, com todo o meio ambiente, e a gente vai chamar de meio ambiente a água, os animais, com tudo que existe no meio ambiente, nessa integração, e, ao mesmo tempo, isso conflita, isso vai muito na direção que o Rafael falou aqui, com um projeto econômico de desenvolvimento. Então, para que a gente não saia assim sem deixar a esperança surgir, porque senão a gente se afunda, né? Porque a gente não vê saída dentro de um neoliberalismo que cada vez mais vai nos objetificar, todos nós, inclusive o próprio meio ambiente. Mas como é que qual seria a saída de uma perspectiva de desenvolvimento? Então, como é que a gente pensa? Por quê? Porque quando o governo do Estado lança o plano de trazer as indústrias, começou aí, o que ele está pensando? Ele está pensando no desenvolvimento econômico do Estado, ele está pensando na geração de emprego, ele está pensando de como aquilo vai mobilizar a economia daquela região e tal, e tal. Né? Então, assim, como é que a gente lida com isso? Porque a gente sabe que é necessário o desenvolvimento econômico, a geração de empregos, etc. E, ao mesmo tempo, com o direito, né? o direito humano, a água, a água como sujeito de direito, né? E essa integração. Então, como é que a gente resolve, então, essa encruzilhada que eu acho que está não só nós aqui no estado do Ceará, mas a humanidade inteira? Então, vamos te ouvir, e aí você tenta juntar tudo aí nesses minutos 15 ou 20 que a gente tem ainda para encerrar o nosso encontro. 15. Me avisa aí. Bom, na verdade, todas essas questões elas estão ligadas, né? Quando a Renata fala do que está acontecendo em Petrópolis, tem muito a ver com a discussão da ocupação das cidades, né? Também não levou em conta os aspectos ecológicos, não é? Que ocupou margens de rios, né? Que ocupou encostas, algumas vezes por interesses imobiliários, outras vezes por necessidades, né? E assim, quando as pessoas perguntam, né, no direito, né, o direito ambiental, por que tem que ter essa faixa de proteção, né?
as áreas de preservação permanente às margens do rio, a gente vê o que acontece, né? Você vê que muitos locais que houve aquela tragédia maior há um mês atrás, mais ou menos, as casas estavam em cima do rio praticamente. Né? Praticamente, né? Quer dizer, porque isso é uma coisa que é natural, né? A seca, as cheias, né, elas têm um papel ecológico também, né? No momento que essas águas elas, né, se expandem pelas suas margens, elas depois carregam, né, matéria orgânica para os animais, né? Então, quando você desmata, quando você ocupa essas margens, né, você é sujeito e depois vai acabar sendo vítima dessa própria degradação, né? Então, essa é uma questão importante para a gente pensar, né? O problema da privatização, né, que tanto a Renata como o Rafael, né, falaram, né, é um problema que, assim, aonde aconteceu a privatização, houve reversão. Né? Casos diferenciados. Você falou na Itália. Na Itália tem um caso de Nápoles, que foi um plebiscito lá, e a população votou contra a privatização e foi constituído um órgão colegiado, né, que gere a água como um bem comum público de toda aquela comunidade. Né? Mas não foi só lá, né? Paris, Londres. Aqui, na América do Sul, na Bolívia, teve a Guerra da Água, que foi um conflito violento, né, em Cochabamba e vizinho a La Paz, num local chamado El Alto. Por quê? Porque toda vez que há uma privatização, você aumenta, né, as tarifas, né, e você diminui a qualidade. Essa tem sido a regra geral, né? Porque, na verdade, os caras não vão investir onde não vão ter retorno. A lógica do capital é essa, né? Então, quando você tem uma empresa pública, ela pode fazer o chamado subsídio cruzado, né? Quem pode, paga mais para financiar quem não pode. Então, você pode fazer uma política tarifária que permite manter uma companhia, que a GES é uma das melhores companhias do Brasil, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer, garantir que populações paguem menos, né, até do que o custo daquela água, exatamente porque é um direito. Se é um direito, tá certo? Esse direito ele tem que ser assegurado pelo Estado, né? Não é iniciativa privada, né? Não é um hotel que a pessoa pode dizer eu não vou para esse hotel, eu vou nesse, ou não é uma loja que eu não quero comprar nessa loja, eu vou na outra. A água é uma só, entendeu? E não, você não diz assim, eu não quero a água da CAGES, eu quero de outra companhia. Você não tem. Não tem concorrência, nem mesmo no capitalismo. É lógico, né? Porque o monopólio, inclusive, é um monopólio até natural pela situação. Agora, tem coisas que nos dão alento, né? O que está acontecendo no Chile. Não sei se vocês estão acompanhando. O Chile, quando houve a democratização, foi um pacto por cima, como foi o pacto da Espanha e tudo mais. A Bachelet, né, que sucedeu aos militares no Chile, ela foi sob determinados compromissos, não mexendo na Constituição. E no Chile, a água é privada mesmo. Não é como aqui, que a água é pública, mas você tem uma gestão que atende interesse privado. A água lá é privada. Então, por exemplo, você tem locais no Chile que comunidades não têm água porque as grandes fazendas de plantação de frutas, de abacate, por exemplo, elas ficam com toda a água ali. E não tem nenhuma regulação, porque, na verdade, quem paga é quem tem a água. Só que no Chile, eles estão revertendo isso no processo constituinte. O processo constituinte do Chile é uma coisa muito interessante, porque esse sistema lá do Chile estava falido, né? Quer dizer, a questão da privatização da Previdência, né? Foi a privatização da água. Na verdade, os governos que sucederam o Pinochet mantiveram a mesma base do neoliberalismo que tinha lá. No Chile, foi aprovado agora, na comissão da Constituinte, os direitos da natureza. Então, você está tendo no Chile uma coisa muito avançada, porque Bolívia e Equador foi na primeira década, 2005, 2006, está entendendo? Desse nosso novo século, né? E se pensava que se esgotava, né? Não se esgotou, né?
Tanto é que houve o golpe na Bolívia e foi revertido o golpe, né? Então, e no Equador, apesar de ter presidente da direita, a gente não sabe até agora se mexeram, não devem ter mexido na Constituição. Mas tudo isso, eu acho que, aí eu vou encerrando, coloca esse tema que a Lídia colocou agora há pouco, né? Que é a questão do desenvolvimento, né? Os mais radicais, entendeu, são contra, inclusive, a palavra desenvolvimento, né? Desenvolver, né? Desenrolar, né? Então, quando você quer usar alguma coisa contrária ao que você faz, você usa esse prefixo des, né? Entendeu? Você agrada ou você desagrada, né? Só para usar uma expressão bem afetiva, né? Então, eu assisti uma palestra belíssima da Sônia Guajajara, uma vez num seminário de ecologia política na Bahia. Ela dizia: nós precisamos de envolvimento, não é de desenvolvimento. Ela dizia claramente isso. Porque a gente está acostumado, Lídia, a pensar dessa forma. Entendeu? Então, cara, isso o Viveiro de Castro fala, isso a Eliane Brum fala, né? Querem transformar os indígenas em pobres. Eles não têm nada, eles precisam de emprego. Esse idiota que está na presidência, ele diz isso, entendeu? As grandes indústrias que foram lá, olha, eu vou votar, vou fazer campanha para o Lula e tudo mais e tal, mas eu digo, o Lula tem que ler a Eliane Brum, ler o Ailton Krenak, ler o Davi Copenal, mas Eliane Brum por causa de Belo Monte, do crime que foi Belo Monte, que é o desenvolvimento e tudo mais. Então, eu pergunto o seguinte: será que nós precisamos trazer termoelétrica para cá, para gerar emprego? Será que a gente tem que instalar uma siderúrgica aqui? Será que essas comunidades que vivem, elas não podem ter uma outra forma de desenvolvimento? Então, é um outro olhar que a gente tem que ter. Outro olhar. Uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida foi quando eu tinha 18 anos de idade, mais ou menos, estava no comecinho da faculdade, e eu me mandei lá para o Mato Grosso para conhecer o trabalho do Dom Pedro Casaldáliga. E ele me mandou para uma localidade chamada Santa Terezinha, e de lá eu passei uns 4 dias com os indígenas Tapirapé. Eu vi coisas assim que não é ler, é ver. Um indígena chegar com uma canoa, tá certo? Tinha ido pescar, a canoa cheia de peixe, ele tirou os 4 ou 5 para ele e deixou o resto em cima da canoa. Alguém vinha, pegava, algum outro pegava o outro e tudo mais. Alguns que tinham saído para caçar, quando voltavam, estavam fazendo um escambo. Trocavam a carne pela farinha, trocavam a carne pelo arroz. E você não via miséria ali. Você não via ninguém pedindo esmola. Também você não via ninguém dominando todas as ocas. Um capitalista, quando pensa assim, mas que índio idiota esse aí? O que eu vou fazer? Eu vou vender todos os meus peixes, com o dinheiro eu compro mais uma canoa, eu emprego mais um indígena e eu vou ficar ganhando. É a forma de pensar. Eu acho que é a forma de pensar. Então, a forma de pensar dentro do capitalismo, entendeu? Ela vai ser sempre essa. Pode ser até mais social, ela pode ter programas sociais que são importantes, ninguém vai negar que sejam importantes, mas ele vai estar numa lógica de uma engrenagem que está aí. Ele pode até ser menos predatório, ele pode ser até menos injusto. Pode, mas, no final das contas, a lógica é a acumulação, é o crescimento sem limites, o debate, por exemplo, o debate importantíssimo, né, que não dá tempo de tratar aqui, é o debate sobre decrescimento, né, que é um debate importante, principalmente para os países que já alcançaram um nível de vida bom, que tem que parar com isso, não pode. O planeta não suporta. Quando você estuda pegada ecológica, você vê assim, não suporta. Não existe planeta B, por mais que tenha essas utopias de habitar Marte, a Lua e tudo mais, não existe, entendeu? Então, nós vivemos... Por que esse planeta ainda não acabou, não explodiu? Por causa da miséria. Porque tem gente que consome 200 vezes igual a outra pessoa ali, um americano dos Estados Unidos médio e um haitiano. Então, assim, esse aqui não degrada nada o meio ambiente, aquele outro, tá certo? Só o padrão de vida que ele tem, a pegada ecológica dele é um absurdo. Então, é preciso, assim, acho que a gente tem que pensar um pouco fora da caixa, tá entendendo?
E durante muito tempo, nós sempre olhávamos para os indígenas como atrasados. Era uma sociedade atrasada. Eles precisavam se desenvolver, né? E hoje, se a gente olhar para eles, eles estão muito mais avançados do que a gente, entendeu? Eles é que têm que ensinar para a gente é que tem que aprender com eles. Se não, evidentemente, da mesma forma como eles estão, mas pelo menos questionar, porque eu sempre digo para as pessoas, tudo bem, vamos pensar em algumas questões, nenhum de nós aqui é industrial, nenhum de nós é fazendeiro, então a gente não está nesse nível de decisão e nenhum de nós aqui é governo. Mas nós temos duas formas. Primeiro, o nosso voto. Né? O nosso voto ele é muito importante. E segundo, o nosso modo de vida. O nosso modo de vida ele é importante também. Porque na engrenagem do capitalismo, o que é que nós somos? Já que nós não somos donos do capital, consumidores. Né? Então, nós somos estimulados a consumir, entendeu? Meu genro briga muito comigo, porque esse meu celular é muito antigo, entendeu? E ele briga, ele reclama, mas sai um celular novo, e eu estou resistindo com ele aqui, não sei até quando, mas já mandou de novo um aviso para mim que tem. Mas eu estou só falando essa coisa do celular, porque o celular, para mim, é um exemplo disso. Né? O iPhone já está no número 11, esse é 5. Está no número 11. Né? Então, 13 já, olha como eu estou desatualizado, já está no 13. E cada vez se criam situações e o resto vai sendo descartado. Essa sociedade da obsolescência programada, ela é insustentável, gente. Ela é insustentável. Então, assim, por que o governador do Estado não poderia pensar, né, uma outra forma para gerar emprego para aquelas populações? Por que essas atividades, né? Porque, no final das contas, essas indústrias elas vão exportar, né, para outros países, né? Essas indústrias elas vão gerar uma energia que outra forma de energia mais limpa pode ser gerada. Então, por que a gente tem que se submeter a isso? Então, esse discurso é um discurso século XIX, gente. Esse negócio de geração de emprego e renda é século XIX, entendeu? Não é nem século XX. Século XX já foi a crise. O século XX tão mecanizada como ela é hoje em dia, né? Computadorizada. O que acontece muitas vezes, o PCM é um pouco isso, você gera muito emprego na construção delas, depois que ela está, por exemplo, a termoelétrica, as termoelétricas lá, empregam 60 pessoas. 60 pessoas. Deve ter empregado, sei lá, 800 mil para fazer, sei lá quantos, foi 600 para fazer a construção dela. E depois que termina, essa pessoa fica desempregada, aí tem alcoolismo, tem prostituição, tem adicção de drogas, né? Então, é um desenvolvimento tão questionável, está entendendo? Que a gente, sim, beleza. Mas vamos ouvir lá tem um vídeo do Gilberto Gil, que é muito bonito, que é um sonho, não sei se vocês já viram. Cara, é muito engraçado. Ele está numa palestra, como eu estou aqui, falando sobre coisas bem econômicas e tudo mais, tá certo? E de repente ele percebe que está nu, entendeu? O sonho é esse, né? E aí ele termina falando do índio do Xingu e tal. É muito interessante por causa disso, porque nós estamos presos a uma lógica. Nós estamos presos a essa lógica, entendeu? Essa lógica industrial, capitalista, consumista, desenvolvimentista, né? E ela é que causou tudo isso que a gente está vivendo. A crise planetária que a gente vive, a possibilidade, tá certo, de um colapso ambiental que não está longe, é causada por tudo isso. E a gente continua fazendo. Está entendendo? Agora mesmo eu vi uma postagenzinha de Twitter bem curtinha, que é assim, que espécie é essa nossa que encara com naturalidade 40 graus na Antártida e 30 graus no Ártico? Né? Essas mudanças todas. Né? Aí, quando tem um negócio desse de Petrópolis, as pessoas, foi uma tragédia, foi um desastre, olha esses caras, 2007, é só ler o IPCC de 2007, está tudo lá. Eles estão, ano a ano, renovando e dizendo, está piorando. Isso aqui está piorando, isso aqui está piorando, isso aqui está piorando.
mas não há mudança, né, nessa forma de pensar, né? Porque é diferente, né? Ela não ser nesses desastres grandes que as pessoas sentem de perto, essa coisa vai ser mais, não é tão como a Covid, né? Que vem, buf, tá entendendo? E mata não sei quantos. Mas as pessoas estão morrendo por calor, por enchente, tá entendendo? Por muitas situações absurdas. Então, eu acho que a gente tem que começar, né, a pensar fora dessa caixinha. Os caras nos aprisionam nisso, nos aprisionam nessa questão. Sim, mas é o desenvolvimento, mas é a criação de emprego. Sim, mas você ouviu lá o que o pessoal quer de emprego? Essa pessoa lá que está sendo empregada, ela poderia pensar uma outra alternativa, como um pequeno produtor, um pequeno pescador, o desenvolvimento da sua comunidade, para viver. Então, estamos falando de quê? Né? Na verdade, chega, está entendendo? E as pessoas, né, colonizam, exatamente, a palavra é essa, é uma colonização. E não é uma colonização. Está acontecendo no nosso litoral um escândalo. Os caras estão abrindo agora, a Fortim, tem uma empresa lá que vai fazer um grande projeto, só falta ser dentro do mar. Licenciado pela prefeitura. Aí os pescadores constroem uma barraquinha para botar a sua jangada e cozinhar seu peixinho, a prefeitura vem, está agredindo o meio ambiente. Brincadeira, né, gente? Desse jeito. Então, é essa forma de pensar que eu acho que a gente tem que começar a mudar. E, como você disse, lê Ailton Krenak, lê Schopenhauer, lê Eliane Brum, a gente tem que começar, né, a fazer um pouco de mudança na nossa leitura. Nessa questão dos direitos da natureza, isso tudo é indígena do começo ao fim. Do começo ao fim. O direito apenas trabalhou em cima do que já é uma regra costumeira. Né? Eu, uma vez, fui com a Janaína para La Paz, há bons anos atrás, mais de 10 anos atrás, né? E lá a população indígena é muito forte, né? E depois da Constituição, o Evo Morales era o presidente, o orgulho que eles tinham de indígena na presidência. Eu comprei o jornal um dia, né? Que aí entra nessa discussão do pluralismo jurídico, e uma discussão era, houve um problema numa comunidade indígena, um sujeito atropelou, mas não matou outra pessoa, o cara ficou durante algum tempo sem trabalhar, e a comunidade resolveu não aplicar o Código Penal, vamos dizer, do Estado. Aplicou o que a gente chamaria aqui de uma pena alternativa. Como o pedreiro não estava podendo trabalhar nesse dia, o cara que atropelou vai ter que produzir os tijolos ou trabalhar no que ele ia trabalhar naquele período. Né? E aí vão os juristas dizer, isso é um absurdo, como é que não está se cumprindo o direito do Estado, o direito da comunidade acima do direito do Estado? O debate no jornal era esse, sabe? Porque lá naquela comunidade o pessoal aplicou o que era costume lá e que na Constituição da Bolívia é permitido, né? Porque eles são um Estado plurinacional e pluricultural, né? É, do novo constitucionalismo, exatamente. Mas tá bom, né, pessoal? Falei demais. Bom, gente, então eu vou deixar ainda. Você vai fazer as suas palavras finais, viu? Eu queria agradecer muitíssimo a presença do professor João Alfredo, da professora Renata Neres. Eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Eu acho que muita gente vai ver depois, porque eu acho que a gente ganhou uma grande aula, né, de como fazer pesquisa e de boas ideias a esse respeito. Esse tema é um tema novo. Ele é um tema, devido à sua transversalidade, eu acho que os alunos da disciplina de Sociologia e Antropologia Jurídica, que estudam tudo isso, rever essa aula, né? Então, eu queria agradecer muitíssimo, agradecer aos meninos que estiveram aqui, e eu vou deixar os nossos convidados com as palavras finais, a começar por você, Renatinha. Suas palavras finais. Bom, as minhas palavras finais são de agradecimento, inicialmente à professora Lídia, que tão gentilmente me convidou para participar desse momento. Então, mais uma vez, agradeço aos que estão aqui nos ouvindo atentamente, né, com muita cordialidade. E também agradeço, né, gratidão por estar aqui com o João, que é uma pessoa que eu admiro demais, né, que eu conheci ainda na graduação em Direito e que sigo admirando até hoje, pretendo seguir ainda por muito tempo. Então, só isso, muito obrigada.
Bom, eu quero também agradecer o convite, dizer que a admiração pelas duas é recíproca, né? São pessoas muito queridas, né? Que a gente conhece e que compartilha, né? Compartilha, né, essas angústias, esses sentimentos, e mais do que isso, a esperança, né? Porque eu acho que a esperança é que nos move sempre, né? Eu acho que o direito ambiental é um direito que ele é feito para nos questionar, né? Ele não pode ser visto como um direito do status quo, do que está. Ele tem que ser feito para nos questionar, a gente compreender essa realidade e ver de que forma, né, a gente pode ter esse direito numa outra perspectiva, né, de construção de novas relações, tanto dos seres humanos entre si, como com a natureza. Então, fico feliz, agradeço muito a oportunidade, né, também dos alunos que vieram aqui, dos que estão nos assistindo aí pela internet. É um grande prazer. Minha tese está no repositório, né, da biblioteca da UFC. Se vocês se interessarem de estudar, está lá. É só, pelo meu nome, vocês têm condição de acessar, né? Então, fiquem bem à vontade, façam a crítica, enfim, apresente sugestões, tá bom? Fiquem à vontade, viu? Obrigado, pessoal. Valeu. Então, gente, boa noite a todos. E aí, fica aí a dica, né, desse trabalho de pesquisa aí. Eu acho que merece ser referenciado. A gente encerra aqui, e aí eu já convido vocês a participar do próximo Diálogos Contemporâneos, que vai ser depois da V1. E aí a gente tem um tempinho aí para divulgar e para juntar a gente em torno sempre de uma boa ideia. Até lá.